Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o YouTube e para vocês, naturalmente. Estamos a falar sobre constelações familiares sistémicas. Portanto, quem não viu os outros dois últimos vídeos, onde eu falava sobre as constelações e depois também falei sobre a mãe e também o processo que acontece quando nós temos gêmeos desvanecidos, quando é o que acontece lá no útero, durante a nossa gestação. Hoje vamos falar sobre o pai, a energia do pai em nós, ok? Então vamos lá. O pai, a nível das constelações, normalmente posiciona-se no primeiro lugar, ok? Portanto, temos o pai, à esquerda do pai temos a mãe e depois os filhos. Ou os filhos podem se apresentar tanto à esquerda da mãe como à frente dos pais, a nível geracional. Então é interessante porque nós olhamos para os descendentes, não é? Como uma extensão da ancestralidade. E, portanto, o masculino, ao posicionar-se nesta primeira parte, neste primeiro lugar, ele posiciona-se aqui porquê? Porque é a comunicação com o exterior, não é? É o masculino que sai na tribo para ir caçar. É aquele que normalmente vai buscar o sustento e o alimento, ok? Enquanto que o feminino fica a cuidar e a nutrir o centro tribal. Quando também não podemos esquecer de que é também o feminino que cria a vida. Então, também o feminino de sair para fora para ir buscar alimento tornaria-se perigoso, até mesmo para a sobrevivência da própria tribo. Então, os homens vão buscar o alimento, não é? Isto a nível das tribos, e portanto, daí que se dá o primeiro lugar aos homens. Então, o que é que o masculino nos ensina? O que é que o pai nos ensina? O pai fala-nos de sucesso na vida. Então, quando nós olhamos para o nosso sucesso, nós temos também que olhar para a forma como o nosso pai, como o masculino da família, como os homens que vieram antes de nós, trabalharam o seu sucesso. Será que foram pessoas de sucesso? Pessoas que se tornaram hum, grandes em si mesmas, no sentido de terem cumprido os seus sonhos? Será que foram pessoas que imaginaram e materializaram? Ou foram apenas pessoas, apenas, ou seja, ou foram pessoas que apenas hum, se resignaram com aquilo que a vida lhes trazia, se resignaram e se resignavam com aquilo que a vida, não é, lhes propunha, não é? Então, há este espaço muito interessante de vivência do masculino, em que o masculino também nos ensina, não é? Este cuidado de nós. Claro que a energia de mãe também nos ensina esta ponte para o interior, mas quando eu vou para o exterior, se eu não estiver muito bem conectada a mim mesma, se eu não estiver muito bem conectada e sabendo minimamente quem eu sou, eu vou-me perder lá fora. Não é? Então, esta comunicação também com o que está lá fora é muito importante, neste sentido de o que é que eu vou buscar lá fora que realmente traga algo para a minha vida, né? O sucesso, muitas vezes nós olhamos para o sucesso e claro, eu digo sempre isto, sou muito chata nisto, que é, o sucesso é diferente de pessoa para pessoa. Então, se eu estou a comparar o meu sucesso com o de outra pessoa, nós temos que rever aqui o que é verdadeiramente o meu sucesso, ok? Então, se calhar para mim o sucesso é atingir um determinado valor financeiro na minha conta bancária. Pode ser ter os meus amigos sempre ao pé de mim. Pode ser sentir-me saudável, sentir-me nutrido. Portanto, o sucesso, há muitas formas de vivenciar o sucesso e nós temos que definir, primeiro que tudo, o que é para nós o sucesso. Sabem? O vingar na vida, o ter força para ir para a frente. E isto é o que o masculino nos ensina. Esta questão de ter força, o de avançar sem medo, o de agarrar as oportunidades com unhas e com dentes. Então, se eu me sinto sem força, se eu me sinto desgastado, se eu estou sempre a queixar-me do que é que vem, e sabem que é muito giro, e isto é uma coisa que eu tenho percebido muito nas pessoas que chegam, especialmente aqueles mais jovens, em que na vida, quando eu digo mais jovens, estamos a falar da faixa dos 40 para cá, ok? Para os mais jovens, 40, 30, 20. Em que os pais, porque sentiram que assim era o que era melhor, está muito bem, facilitaram muito a vida aos filhos. Então, esta coisa de lidar com a frustração e saber lidar com os dons da vida não lhes foi dado. Não é? Então, houve sempre sim, sim, sim. E na verdade, nós quando vamos para o mundo não é só um sítio de sims. Não é? E também existem sítios de não e sítios de
ter que ser perseverantes e ter que lutar pelos nossos objetivos. Então, muitas vezes, esta falta de força, esta falta de pai, é na verdade também uma educação que foi dada com base no facilitismo. No eu não te quero ouvir, então toma lá um telemóvel, toma lá tudo o que tu queres. E a verdade é que o não é? Faz muita coisa boa para uma pessoa quando ela cresce. Não é? Se eu aprendi o não na minha infância, naturalmente eu vou saber lidar com os nãos que depois a vida vai me trazer. Não é? Quando eu digo não, não é um não a tudo, obviamente, mas aprender e ajudar também aqueles que chegam ao sistema ou aqueles que nos estão perto a lidar com as suas frustrações. Então, de repente, vemos pessoas que, à primeira dificuldade, desistem. À primeira negativa do que vem lá fora, desistem. Ok? Isto aqui não é, ai, porque a Diana é meio perfeita. Não é nada disso. Não é nada disso, ok? É porque todas as pessoas que chegam e todas as pessoas que eu vejo que de alguma forma este pai está enfraquecido, porque reparem, o pai até hoje foi sempre aquele que, até mesmo energeticamente, é aquele que coloca as regras. Isto é o quê? É o dizer não. Então nós vivemos a acreditar que temos que dizer sim ao mundo, porque nos foi dito também a nós sim. Então temos que dizer sim a toda a gente. Venham cá, abusem de mim, façam o que quiserem. Não é? Dizemos sim, 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 sim constantemente. Quando na verdade também temos que aprender a dizer não. Porque este não é só para os nãos que vamos receber lá fora, é também para os nãos para limites pessoais, para as faltas de respeito. Não é? Quando alguém está-nos a contactar e não sabe lidar com com quem somos, no sentido de nos estar a desrespeitar, nós temos que dizer que não. Nós temos que pôr um limite. E esta questão da relação com o pai traz-nos muito isto, a questão de limites. Porquê? Porque o pai é aquele que estabelece a ligação com o que está lá fora. Então, se estabelece a ligação com o que está lá fora, o que é que existe lá fora? Existem pessoas, sociedade, né? Pessoas que constituem uma sociedade, costumes, tradições e por aí fora, que nos obrigam a repensar quem é que nós verdadeiramente somos. Quem é que eu sou no meio desta sociedade? Será que eu sou apenas este espaço feminino de acolher e de estar aqui disponível para tudo e mais uma coisa? Ou eu também tenho que colocar naturalmente e necessariamente e saudavelmente limites aos outros? E os outros naturalmente também têm que os colocar a mim, não é? Se nós não vivemos numa sociedade em que há regras, tornamos-nos uma sociedade animalesca, não é? Já os antigos pensadores sobre a forma como os sistemas interagem a nível mesmo sistema económico e não só, também têm estas visões, não é? Nós temos várias teorias sobre a questão da própria civilização, no sentido das regras, da necessidade que existe de colocar regras para que a sociedade se materialize ao longo do tempo, não é? Seja saudável e seguro, quer dizer, saudável, salvo seja seguro, vamos por assim, Hum, viver em sociedade, ok? Então as regras existem por algum motivo e é muito interessante perceber que muitas pessoas que chegam sem vontade para viver, sem vontade para avançar e agarrar os seus projetos e que tudo mal lhe acontece, são na verdade pessoas que de alguma forma não souberam lidar com a frustração do não. Não souberam lidar com esta coisa de que quando nós vamos buscar o sucesso lá fora, quando nós vamos encontrar-nos com o pai lá fora, não é um pai que nos vai passar a mão na cabeça, é um pai que nos diz: tu agora tens responsabilidade, tu agora tens um lugar no mundo e, portanto, tu tens que te posicionar. Ok? E esta coisa de nós arrumarmos a casa nas constelações vem muito neste espaço de posicionamento, de nos obrigar a sabermos minimamente quem nós somos para nos podermos posicionar. E o posicionamento não é eu ter a certeza absoluta de para onde é que eu vou. É eu saber que, ok, o que é que não me serve? Daquilo que eu conheço, o que é que não me serve? Não é? Esta questão do sucesso é importante nós sabermos antes de irmos para o mundo. Senão nós vamos estar sempre à procura do inatingível, porque não é atingível o não saber para onde se vai. No sentido de objetivo, sucesso. Não é? Se eu não sei o que é para mim o sucesso, então todos os ventos que vêm são ventos favoráveis. E muitas vezes vou ter a becos sem saída. Não é? Então, eu tenho que definir para mim, eu tenho que definir para, não é? Para a vida que eu quero ter, o que é para mim o meu sucesso, o que é para mim estar em presença, o que é para mim estar em família, o que é para mim
estar em relação. Nós temos que definir essas coisas todas e a energia do pai ajuda-nos nisso, na definição de persona, de definição de quem eu sou e de quem eu quero ser e de quem eu quero me tornar. Não é? Porque muitas vezes nós temos a ideia de que nós somos e nós nos tornamos apenas na mente, mas depois materialmente ela não está materializada, ela não está presente, ela não está a acontecer. Ok? Portanto, então eu tenho que olhar, não é? E ver como é que o meu sistema, a nível do masculino, vivenciou o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso das relações, o seu sucesso, não é? Nas suas vidas familiares e amizades. Então, se nós temos um pai ou uma energia masculina que ajuda toda a gente, mas ninguém o ajuda, não é? Como é que esta pessoa cresce a olhar para isto? Né? Então é muito provável que cresça ou a fazer exatamente o mesmo comportamento, ou a olhar para si como alguém que não pode ajudar ninguém porque nunca ninguém vai ter o discernimento de o ajudar a si. Estão a compreender? Portanto, nós temos que olhar para aquilo que nos está a trazer a vida, que nos está a trazer a consciência e perceber que tudo são mensagens. Né? Então, se o meu negócio não está a prosperar, como é que eu olho para o meu sistema familiar a nível do sucesso? Porque muitas vezes não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o sucesso. Dinheiro, qual que é a diferença entre ver com o dinheiro ou ver com o sucesso? Por exemplo, uma loja que não prospera, nós temos que perceber muitos pormenores dali daquela loja, primeiro, porque estamos a falar também de uma construção empresarial, não é? Mas de uma maneira até bastante assim, uma interpretação bastante selvagem. Vamos olhar, se o pai daquela pessoa é uma pessoa que não liga a dinheiro, que não liga a sucesso, que não liga a nada, que simplesmente está desligado do mundo, então é muito pouco provável que aquela pessoa consiga, porque ela não tem um exemplo. Então, temos que mudar aqui alguma coisa. Ela vai conseguir sim, se mudar aqui um chip, se mudar aqui alguma coisa dentro da cabeça dela. Portanto, porque no inconsciente, a ligação é: não vale a pena, porque seja o que for que eu vá fazer nesta loja, não vou ganhar nada, porque o dinheiro não importa, o sucesso não importa. Então, nós temos um movimento muito giro, especialmente assim, que agora está a vir muito, não é? Nós estamos, porque fala-se muito sobre a questão da abundância e prosperidade, mas há muito este espaço de o ter vergonha de ter, o ter vergonha de adquirir. Não é? Porque muitas pessoas ou cresceram a ouvir aquela pessoa tem porque roubou alguém ou porque que as calças dos outros andam bem, assim, comentários que antigamente se fazia, que na verdade se calhar aquela pessoa até trabalhou bastante para aquilo que tem. Olha, não, mas não, aqueles que eu conheci só faziam mal. Mas isto, vejam lá, vejam a imagem com que uma pessoa cresce, não é? Quando sabe que naquela sociedade, naquele espaço que conhece, as pessoas fazem mal para ter dinheiro ou porque compactuaram com alguma coisa menos positiva para ter dinheiro e por aí fora, e outras histórias mirabolantes, mas a verdade é, essas pessoas têm-no, não é? Então, que é para mim, não é? Como é que eu não estou a respeitar o dinheiro? E não é necessário a gente termos que compactuar com nada, simplesmente mudar o pensamento dentro de nós. Porque quando nós temos esta visão muito minimalista, nem é bem a palavra minimalista, mas muito medíocre. Medíocre. Quando nós temos esta visão medíocre de que o outro só teve porque roubou, se calhar não roubou, se calhar faltou-se trabalhar, mas nós não sabemos porque só estamos a ver a ponta do iceberg. Então, eu tenho que perceber que é a minha visão que está distorcida. É a minha visão do meu sucesso que está distorcida, da forma como eu ganho dinheiro está distorcida. Se o outro tem e eu não tenho, então é porque aquela pessoa se calhar teve mais oportunidades, ou conseguiu mudar o chip muito mais cedo, ou olha para as coisas de uma maneira muito diferente. Então, como é que eu posso alterar a minha visão e a minha mente e a minha conexão ao masculino de forma a entregar a eles as histórias do insucesso, da escassez, da não vulnerabilidade, da não presença, do trabalhar de solo a solo. Quantas pessoas, e isto aparece tanto em sessão, que não se sentem dignas de ter sucesso, não é? Há uma parte delas, porque o consciente diz: não, 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 eu sou super digno de ter sucesso, eu devia já estar noutro sítio da minha vida. Mas o inconsciente diz: não, não, eu não sou digna de ter sucesso. Não sou digna porque o meu pai também não teve, a minha mãe também não teve. E, aliás, até aconteceram coisas muito más lá atrás por causa do dinheiro, das partilhas. Ok? Há uma linguagem inconsciente que nós temos que começar a ouvi-la, que é diferente da linguagem consciente.
Eu conscientemente posso dizer para mim própria: eu quero isto, quero aquilo, mereço isto, mereço aquilo, mereço aquilo outro, não é? Tudo muito certo. Mas no inconsciente, ele diz assim: não, 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 que isto é perigoso, que eu só conheço isto, isto é perigoso, ter dinheiro é perigoso. Portanto, é melhor não ter. Ok? Ter sucesso é perigoso, então é melhor não ter. Então, olhar para os dons que não foram vividos pela nossa ancestralidade, olhar para os negócios que faliram, para as histórias de heranças que não foram bem partilhadas. Nós temos que ver aqui várias situações, não é? E por vezes também há pessoas que até, por exemplo, os negócios, há muitas pessoas que às vezes passam o negócio dos pais para os filhos e eles derretem o negócio. Porquê? Por simplesmente há aí coisas que não estão em equilíbrio. Pode ser que aquele filho não tenha, reparem, pode não ser o filho que tenha feito uma péssima gestão da situação. Pode ser mesmo situações de harmonia que têm que ser trabalhadas, situações que alguém foi prejudicado lá atrás ou alguém não foi visto lá atrás. E sistemicamente tem que haver um equilíbrio, não é? E pode ser essa uma das formas de haver esse equilíbrio, ok? Portanto, pensem nisto. Como é que eu lido com o sucesso? Que ideia é que eu tenho do sucesso? Não é? Qual é que é a minha ideia consciente e qual que é a minha ideia inconsciente? Como é que eu vejo as pessoas da minha família a terem sucesso? Há pessoas que têm famílias em que o sucesso é apenas a saúde de todos os familiares. Não, isto, o sucesso para nós é a família estar bem, unida, sem conflitos. Ok, então eu estou a abdicar do sucesso de ser abundante. Eu estou a abdicar do sucesso de sair para o mundo e conquistar o mundo, não é? Dentro daquilo que for para mim conquistar o mundo. Então nós temos que olhar e ver aí também de que forma é que as ligações com os nossos ancestrais nos auto-boicotam, não é? Neste caminho para o sucesso. E sim, pai é a ponte para o sucesso, é a permissão para avançarmos, é o olhar, sabem? É o olhar e, e nutrir a vida também, da mesma forma que fomos nutridos, mas no sentido de conscientemente e amorosamente. Há um caso aqui, antes de terminar este vídeo, que eu gostava de vos trazer. Houve uma vez um cliente, que naturalmente eu não vou dizer nomes, nem vou especificar muito, em que ele não conseguia vender o produto dele. Não conseguia. Ele ia lá, trabalhava, falava, aqueles vendedores, aqueles comerciais, e que as pessoas sabiam que o produto era bom, essas coisas todas. E ele assim, Diana, e o meu colega, ele vende tanto, e às vezes até chega aos meus clientes e tenta vender o produto, e eu sinto que eles até são leais minimamente comigo, mas parece que eu não consigo sair dali. A pessoa não se compromete comigo, a pessoa não se compromete comigo. E eu, ok, então vamos ver o que é que aqui está, que nós precisamos de olhar. Não é? O comprometer para aquela pessoa era o quê? Era assinar um contrato de serviços, comprar o produto, tudo muito bem. Fomos a perceber, não é? Portanto, a história que ele tinha com o pai era que o pai, muito jovem, portanto ele tinha seus 15, 16 anos, saiu de casa, vão ver isto, saiu de casa e depois foi ele que foi à procura do pai, e depois o pai voltou a desaparecer e depois voltou, desta vez já ele não foi à procura, foi o pai que voltou à vida dele e depois de repente teve o que quis e voltou a desaparecer. Portanto, esta pessoa tinha uma imagem de que o sucesso, o dinheiro, este, não é? Está aqui, mas depois desaparece. Está aqui, depois desaparece. Então o que é que acontece? Pelos bonequinhos, ele juntou o boneco do pai ao pé dos clientes. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele olhava para os clientes e via o pai. Então toda a sua frustração, toda a sua tristeza acabava por projetar nos clientes. E isto era uma das razões pelo qual esta pessoa não conseguia vender, porque aqueles clientes realmente não eram o pai dele, mas energeticamente estavam a sentir essa subcarga. Então a partir do momento em que nós desbloqueamos isto, não, afinal eles não são meu pai. Afinal, então, espera, isto é cliente, isto é meu pai. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu sem querer estou a projetar. Portanto, no momento que nós trabalhamos isto, as coisas começam a andar de outra forma, ok? Começam a ser trabalhadas de outra forma. Então, reparem, mesmo que ele não metesse o boneco do pai ao pé dos clientes, a forma como este pai não se comprometia com ele, então aqueles clientes também não se comprometiam com aquele vendedor. Então isto é tão interessante nós vermos esta constelação que foi tão clara nesta dinâmica do sucesso.
Naturalmente, o sucesso leva-nos sempre à abundância e à prosperidade. E a abundância tem muitas formas de ser também e a prosperidade também. Deixo-vos com estas reflexões, partilhem comigo os vossos sentires, situações que gostassem de serem olhadas e até que são repetitivas. Tenho todo o gosto em explorar isso convosco. Um chico coração a todos vocês e obrigada por estarem desse lado. Até já!